sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô bem feliz para falar sobre um assunto que eu acho que vai acabar ajudando alguém aí que tá pensando em vir morar aqui, não sabe se quer, se não quer, enfim. São 5 coisas que eu queria ter escutado antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, então se você já gostou desse assunto, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Então, gente, eu vou começar falando o que eu achava que era e quando eu cheguei aqui eu vi que era outra coisa, tá? Então, eu pensei que brasileiro era bem visto no mundo todo. Não sei porque eu tinha isso na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou chegar lá nos Estados Unidos, vão me olhar e vão pensar, nossa, ela é brasileira, que incrível! Tipo, vão me ver na rua e vão me ver falando português. Peraí, de onde tu é? Tu é do Brasil? Minha nossa, uma brasileira! Só que não é nada disso, gente. Quando eu cheguei aqui, tipo, as pessoas viam que eu não era daqui porque eu não falava inglês, né? Não por causa da minha aparência, né? Que muita gente diz que eu nem pareço brasileira, que acham que eu sou americana, enfim. Mas eu queria que as pessoas me reconhecessem por ser brasileira. Mas não. Brasileiro é visto aqui, eu acho que igual mexicano é visto aqui, latino em geral. Infelizmente, eles não têm uma... Como é que eu posso explicar? Eu não sei se eles vissem um francês, tipo, eles iam... nossa, um francês. Mas um brasileiro é tipo, um brasileiro, sabe? Eu acho que eles pensam que os latinos estão vindo pra cá pra trabalhar, tirar o emprego deles, não sei. Não sei dizer porquê, mas... Então, brasileiro não é visto aqui como a última bolachinha do pacote, como eu pensava. Porque assim, quando os americanos estão no Brasil, quando tem um elder americano, ou quando tem algum americano em geral no Brasil, todo mundo fica, ai, nossa, um americano, que legal, e bababá, e tipo, coloca lá em cima, né, a pessoa. Daí eu pensei assim, de certo, vai ser parecido, né, vou chegar lá, e vão dizer, nossa, uma brasileira, e aí, tudo bem, fala português comigo, que nem a gente faz com os americanos lá. Tipo, fala alguma coisa em inglês, né, daí falasse pra mim isso. Então, não é assim. Tem gente que acha legal, sabe? Tem gente que, nossa, legal, Brasil, mas pouquíssimas pessoas. Aqui eu lembro uma, que quando eu fui no hospital um dia, tinha tido um jogo do Brasil, eu acho. Peraí, tava na Copa. Isso, tava acontecendo a Copa do Mundo. E daí a moça, a enfermeira que me atendeu lá, ela falou alguma coisa sobre o Brasil que tava na Copa e tal. Mas, fora isso, eu digo que sou brasileira. Até eu sofri preconceito por ser estrangeira. Olha, a história é meio complicada porque, enfim, envolve outras coisas. Mas quem sabe um dia eu conte pra vocês. Mas aqui nessa cidade, eu já sofri preconceito por ser estrangeira. Mas um dia eu conto pra vocês. Senão não é assunto desse vídeo. A segunda coisa que eu queria ter escutado antes de vir pra cá é que aprender inglês é mais difícil do que você imagina. Gente, o que eu pensava? Eu vou chegar lá, um mês, convivendo com as pessoas, falando inglês, tô fluente. Facinho. Eu tinha estudado um pouco de inglês no Brasil, mas nada perto do que é o inglês real. Então eu pensava, vou chegar lá um mês por aí, tô fluente já. Grande ilusão, grande ilusão. Até hoje eu não sou fluente em inglês. Claro que eu tô bem melhor, consigo me comunicar, mas para dizer sou fluente, entendo tudo, não passo nenhuma dificuldade. Mentira. Muito difícil se tornar fluente em inglês, não é tão fácil como parece. Então eu queria ter escutado isso antes, talvez eu teria estudado mais no Brasil, sabe? Eu teria me esforçado mais para aprender o inglês antes de vir morar aqui, sabe? Pelo menos ter uma base melhor. Porque quando eu cheguei aqui era 0 meu inglês e aí foi ainda mais difícil por ser 0, sabe? Eu queria que tivessem me dito, aprender inglês é bem mais difícil do que tu imagina, não pense que vai ser fácil as coisas, então aprende antes e vai com uma base muito boa de inglês. A terceira coisa que eu gostaria de ter escutado antes, brasileiro acolhe as pessoas, né? Tipo, eu tenho certeza que quando o Benjamin chegou lá, ele se sentiu em casa, se sentiu acolhido. Tipo, lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, não sei se em todo lugar do Brasil é assim, porque eu não tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, mas, tipo, meu filho, come mais um pouco. Meu filho, fiz isso pra te comer, come isso e tal, olha o que eu fiz pra ti, sabe? Uma coisa muito,
tipo mãe e filho, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu senti tanta falta disso. Tipo, eu queria ter escutado antes que as famílias aqui são diferentes das famílias no Brasil, porque eu vim com aquela esperança de entrar pra família do meu esposo e ser do mesmo jeito, tipo, como é a minha família com ele, ser a família dele comigo, sabe? Mas é totalmente diferente. Eu entendo que é a cultura, o jeito dele, sabe? Não tô criticando nem nada, mas eu queria ter escutado isso antes pra chegar aqui e não, tipo, me decepcionar muito, sabe? A minha sogra é muito boa, eu gosto muito dela, ela sempre me tratou como uma filha, apesar de não ter aquela proximidade, sabe? Não tem muita intimidade entre a própria família em si. Então imagina quando chega alguém estranho. Porque meus cunhados, por exemplo, as minhas cunhadas mulheres, não tenho muita intimidade com elas. A gente se dá bem, se respeita, mas não é aquela... Não é uma proximidade, sabe? Não tem intimidade, uma coisa mais, tipo, como é o Benjamin com os meus irmãos. Acredito que são mais próximos do que eu com os irmãos dele. O irmão dele, homem, eu gosto muito dele, a gente se dá bem e tal. Mas também, apesar de a gente se dar bem e brincar mais e ser mais próximo, ainda não é aquilo de brasileiro, sabe? Então, isso é uma coisa que eu queria ter escutado antes. A quarta coisa que eu queria muito ter escutado antes é que o frio não mata, mas achata. Essa frase é perfeita. Porque, assim, quando eu cheguei aqui, eu fui morar em Ohio e lá faz muito, muito, muito frio. Faz, tipo, menos 25 graus Celsius, sabe? E é horrível. Eu morava no Rio Grande do Sul, lá faz frio, mas faz, tipo, menos 2, no máximo. Mais baixo, menos 2. Daí eu chego aqui, menos 25. Ah, neve. Daí pensava, ai, neve, incrível, lindo, vou amar. Gente, a neve é bonita, é legal no primeiro dia, no segundo dia, primeira semana. Depois, você vê aquilo tudo branco. Onde você vai é branco, tudo branco, não muda a paisagem, é tudo branco. Não é tanto por isso, né, pela paisagem, porque eu acho lindo neve, eu acho lindo, mas o frio é insuportável. Você fica 4 meses dentro de casa, lá em Ohio, era assim, ficava 4 meses dentro de casa, o inverno inteiro, praticamente, sem viver. Ficava dentro de casa e era isso, porque não tinha condições de sair naquele frio, não tinha vontade de fazer nada, tipo ir num shopping. Gente, frio horrível, eu saía assim, dá vontade de chorar quando saía pela porta, sabe? É muito, muito, muito difícil. A gente sai pra levar o lixo, a gente parece um pinguim, volta encarangado, congelado. Não é fácil, sabe, aguentar o frio. Então, principalmente os 4 meses de inverno, que é horrível, horrível. Eu queria ter ouvido antes que o frio é horrível, porque talvez eu teria vindo para morar em outro lugar, porque eu fiquei 2 anos morando em Ohio e foram 2 invernos depressivos, sabe? Até nesse inverno foi quando o Teodoro nasceu, minha mãe tava aqui, foi difícil, foi. Minha mãe sofreu, também sofreu. Foi, tipo, depressivo, porque não dá, não tem motivação, sabe? Não tem o que fazer naquele frio. Tu olha pra fora, gente, é só neve, não tem um vizinho que bote a cabecinha lá pra tu olhar a cara dele e ver uma pessoa, tu não vê ninguém na rua. Tu não vê um vizinho, tu não vê ninguém na rua. Sei lá, isso é muito depressivo. Então, o inverno pra mim aqui foi muito difícil. Eu praticamente... Não digo que eu entrei em depressão, porque eu nunca entrei em depressão, mas foi bem sofrido, foi muito triste, sabe? E eu perdi praticamente 4 meses cada ano, né? Então, acho que eu perdi por aí quase um ano só nos invernos aqui, sem poder sair de casa, sem poder viver, que é assim que a gente fica no inverno, quando tá muito, muito, muito frio. A quinta coisa que eu queria ter ouvido antes é que bens materiais não são importantes quando você não tem pessoas que você ama perto. Porque, por exemplo, eu tenho um carro, né? E o que adianta eu ter um carro se eu não tenho quem visitar? Do que adianta eu ter um carro
se eu não tenho minha família ou, sei lá, um amigo para andar comigo de carro? Que adianta minhas conquistas se eu não tenho com quem compartilhar elas, fora o meu marido, né? Que então eu tô falando fora o meu marido e meu filho. Então, tipo, as pessoas lá que eu sempre convivi, minha família, enfim, meus amigos. Então, qual é a graça de você ter um carro se você não tem quem visitar? Por exemplo, o Teodoro tá crescendo, eu queria pegar o carro com ele e ir visitar minha mãe. Eu queria pegar o carro e visitar meus irmãos, visitar minha avó ou quem for. Mas aqui a gente mora sozinho, não tem quem visitar, não. O Teodoro tá crescendo e a minha família tá perdendo tudo isso, sabe? Então, a gente fica assim muito, porque no Brasil é difícil ter oportunidades. É difícil ter a oportunidade de ter um carro ou ter uma casa grande, uma casa linda, sabe? Mas o que adianta você ter uma casa, uma mansão, se você não tem ninguém para te visitar? Para quem você vai mostrar tudo aquilo? Para quem você vai se orgulhar e dizer: olha o que eu consegui na minha vida, olha a minha conquista? Quem é que vai comemorar contigo aquela conquista? Tirando o teu marido, né, gente? Eu tô falando outras pessoas, tô falando da minha família, né? Então, é uma coisa que eu penso desde o dia que eu cheguei aqui, porque a gente pensa no Brasil, é difícil ter um carro, uma casa, é difícil conquistar as coisas materiais. Mas daí você chega aqui e você é sozinho. É você, seu marido, seu filho. Claro, tem amigos, mas não são os meus amigos, não são os meus amigos que eu posso confiar, são os meus amigos que eu posso chorar quando eu preciso, sabe? Não é minha família, nem perto disso. Então, aqui, por mais que você tenha amigos, não são amigos que você vai visitar diariamente, não é assim. Por mais que sejam brasileiros, normalmente brasileiros são casados com americanos, né? Pelo menos os que eu conheço. Então, eles já adquiriram essa cultura dos americanos. Então, por mais que sejam brasileiros, não tem essa intimidade de visitar todo dia. A quinta coisa que eu queria ter ouvido antes é que bens materiais não são importantes se você não tem quem você ama por perto. E dentre essas 5 coisas que eu falei, se eu soubesse antes, se eu tivesse ouvido antes, teria mudado a minha escolha? Não sei. Provavelmente não, porque eu tô aqui por causa do meu marido, que ele trabalha aqui e, enfim, ele precisava ficar aqui quando a gente casou, não tinha como ele ir pro Brasil. Mas quem sabe um dia a gente consiga voltar a morar lá e poder eu viver essa parte que eu sinto tanta falta. Daí dizem: Gabriele, mas esqueça a sua família, esqueça essas coisas, tipo, batalha, não sei o quê. Gente, cheguem aqui, vivam a realidade e aí vocês vão poder falar alguma coisa. Mas enquanto você tá no Brasil, junto da sua família, junto de pessoas que te amam e que você é cheio de gente em volta, que você não é sozinho, por mais que você more numa casa humilde, que você não tenha carro, como foi sempre a minha vida. Morava numa casa humilde, não tinha carro, dependia de ônibus para tudo e nunca morri por isso. Eu era muito feliz. Então, não que eu não seja feliz aqui, eu sou muito feliz aqui por causa da minha família, do meu esposo, do meu filho, mas bens materiais realmente não me trazem felicidade. Isso não é o que me faz feliz. Bens materiais nunca foi e nunca vai ser. Por isso que eu tô sempre viajando pro Brasil quando eu posso. Desde que o Teodoro nasceu, eu já fui uma vez pra lá, né? Ele tem 11 meses e agora em janeiro eu vou ir de novo. A minha mãe veio pra cá quando ele nasceu e eu tô sempre tentando participar da vida deles, principalmente fazer o meu filho participar da vida deles, porque pra mim isso é o importante, sabe? Isso que eu aprendi desde que eu nasci, que eu vim construindo na minha vida, que a família é a coisa mais importante, que bens materiais não trazem felicidade. A minha família sempre foi muito feliz, apesar de ser humilde, e eu quero ensinar isso pro meu filho. Eu não vou mudar porque eu tô nos Estados Unidos, agora porque eu cheguei aqui, não é um carro que vai me fazer feliz ou uma mansão, como eu falei. Não adianta nada se você não tem com quem compartilhar.
Então, gente, essas foram as 5 coisas que eu gostaria de ter escutado antes de vir morar aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, não sei se mudaria minha escolha, provavelmente não, pois eu estou aqui por causa do meu marido e graças a ele e ao meu filho que eu sou feliz. Então, eu vou estar onde ele estiver, se a gente precisar ir morar, sei lá onde, na África, na Espanha ou sei lá onde for, eu vou estar feliz porque eu vou estar junto com eles. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o seu like e o seu comentário, que eu adoro ler todos os comentários e eu sempre leio tudinho, tudinho, tudinho. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo. Tchau!